Quero falar agora sobre o Corinthians, que conseguiu um empréstimo gigante. O Timão terá direito a 70 milhões de reais, que serão utilizados para o pagamento das últimas dívidas emergenciais, entre elas o Transferban com o Santos Laguna, o último impeditivo para registro de atletas do Timão. Corinthians que já contratou Gabriel Paulista e só espera pelo fim do Transferban para poder inscrevê-lo. Outros reforços também chegarão. Deixa eu só explicar como é que vai funcionar esse empréstimo. O dinheiro vem da cota da LFU, a Liga Forte União, referente aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. O Corinthians já pagou nos últimos dias 7 milhões e 200 mil reais de uma dívida que tinha na CNRD, referente à terceira parcela. Essa parcela foi paga de forma antecipada para que o Transferban no futebol nacional caísse, e ele já não existe mais. Importante registrar que esse empréstimo tem taxa de juros de CDI mais 3, na casa de 17,9%. Só para completar, além da entrada desse dinheiro, que vai permitir ao Corinthians pagar suas contas mais emergenciais e manter salários, direitos de imagem e luvas em dia com os atletas, quero registrar que o Corinthians terá a manutenção da Esportes da Sorte como patrocinadora master. Conversei com o presidente Osmar Stabile antes de gravar esse vídeo e ele contou que as partes já estão tratando das minutas do novo contrato. A verdade é que a Responsa Gaming não conseguiu apresentar as garantias bancárias de um contrato de 180 milhões de reais por ano, até por isso o Timão ficou com a sua atual parceira, que vai reajustar os salários, ou melhor, os valores do acordo de 103 para 150 milhões de reais por temporada. Nicola, boa noite, minha filha Júlia é sua fã, dá um alô para ela, deixa eu dar um abraço pro Johnny e um beijo com respeito para Júlia, beleza? Obrigado. O Alan S1, Corinthians CNRD, fala aí, bora lá. Disse que tinha boas notícias para trazer para o torcedor corintiano. A primeira delas, com 10 dias de antecedência, o Corinthians quitou a parcela de janeiro da Câmara Nacional de Resolução em Disputa. Só para voltar um pouquinho no tempo, para que vocês possam entender. O Corinthians fechou um acordo com vários credores no Brasil via CNRD, que é uma Câmara Nacional de Resolução de Disputas, tá? No mês de dezembro, na segunda das parcelas programadas, o Corinthians pagou com atraso, irritando o Cuiabá e outros credores. O Corinthians até acabou, depois do atraso, se acertando com todo mundo, mas houve uma pressão grande e a CNRD decidiu aplicar um Transferban no Corinthians, e a promessa de que o Transferban só seria retirado se o Corinthians fosse capaz de fazer o pagamento da terceira parcela agora em janeiro em dia. Parcela, como eu disse, vencia em 16 de janeiro. Até porque o Corinthians tem pressa para a resolução do seu Transferban e para poder registrar atletas, o Timão pagou com 10 dias de antecedência os 7 milhões e 200 mil reais dessa parcela de janeiro, tá bom? César Gonçalves, Nicola, e a Safiel? O Júlio, há um grande problema para a realização do Corinthians, para a transformação do Corinthians numa fiel, seja a Safiel ou qualquer outra possibilidade. O acordo assinado entre Duílio Monteiro Alves, então presidente do Corinthians em 2022, com a Caixa, impede que o Timão vire SAF, a menos que o Corinthians quite com todos os débitos relacionados ao financiamento do estádio, hoje cerca de 700 milhões de reais. De qualquer forma, há boas notícias pro torcedor do corintiano, tá? Parcelas sendo pagas, o Corinthians conseguindo resolver problemas financeiros. Quero falar agora sobre o Corinthians pagando mais duas pendências. Timão resolveu virar um clube pagador e nas últimas horas quitou a primeira das 3 parcelas referentes ao título da Copa do Brasil como prêmio para os jogadores. O prêmio é de quase 35 milhões de reais e essa primeira parcela girou na casa dos 12 milhões de reais. Há outras 2 parcelas que já estão combinadas e serão depositadas muito em breve. O Corinthians também decidiu antecipar o pagamento da parcela da Câmara Nacional de Resolução em Disputas. No dia 16 de janeiro venceria esse prazo para o pagamento de 7 milhões e 200 mil reais a vários credores. Só que como o Corinthians tem um Transferban contra si, promulgado pela CNRD, o Corinthians decidiu antecipar o pagamento dessa parcela para que a CNRD nas próximas horas retire esse Transferban e isso deve acontecer a qualquer momento. Só para completar, registrar que o Fagner teve de fato seu contrato rescindido com o Corinthians, mas o Timão vai se ver obrigado a pagar 166 mil reais por mês dos vencimentos do jogador até dezembro, mais ou menos 2 milhões de reais. Vai ser o custo do Fagner enquanto atleta do Cruzeiro para o Corinthians.
De qualquer forma, o Timão economiza cerca de 8 milhões de reais. A saideira sobre o clube, Gui Amorim, João Vitor e Bahia, a pedido do técnico Dorival Júnior, foram tirados da equipe sub-20 que disputava a Copinha para integrarem o elenco do Campeonato Paulista. Dodô, Luca e Molina ocuparão seus espaços. Depois ele completa. Quando sai o Transferban do Corinthians? O Cauã, na CNRD, esse Transferban deve cair nas próximas horas, talvez amanhã. Como eu já contei para vocês, houve uma antecipação do pagamento. Corinthians também quitou a segunda parcela dos 40 milhões de reais que o clube devia ao Matias Rojas. Confesso que eu não entendi, e até mandei mensagem para o presidente, Osmar Stabile, eu confesso que eu não entendi por que o Corinthians deu prioridade aos pagamentos do Matias Rojas em vez dos pagamentos do Santos Laguna. Eram cifras parecidas. É bem verdade que o Matias Rojas aceitou o parcelamento e aceitou também a retirada de impostos. Em vez dos 49 milhões de reais, o Corinthians teve de desembolsar cerca de 41 milhões de reais. Mas o Corinthians se livrou do problema envolvendo o Matias Rojas e agora depende de um pagamento para o Santos Laguna de algo na casa dos 41 milhões de reais para a resolução também do Transferban Internacional. Nicole, o Talisca pode vir para o Corinthians? A pergunta é da Bianca Silva. Bianca, o Talisca é um dos vários ótimos jogadores cujo contrato se encerra na metade do ano. Talisca, Matheus Pereira, o Fabinho, o Casemiro. É uma leva bem pesada de jogadores grandes que já podem, inclusive, assinar um pré-contrato. Pois bem, o Talisca tem duas possibilidades relacionadas ao coração. A primeira, o Corinthians, que é o clube do coração dele. A segunda, o Bahia, que é o clube que o formou. Eu sei que o Flamengo tem a intenção de contratar o Talisca. Então seria uma outra alternativa, uma outra possibilidade. Mas aí vai depender dos projetos. Aquele que apresentar o melhor projeto daí deve ter vantagem, tá bom? Vamos falar de Corinthians aqui? Reforço. Nós temos uma informação aqui que o Corinthians tem o seu primeiro reforço para 2026, caso o Transferban caia em breve, né, Hernan? Porque você tem informação sobre isso também. Mas, Hernan, dá para dizer que Gabriel Paulista, zagueiro ex-Atlético de Madrid, ex-Arsenal, ex-Valência, é o primeiro reforço do Corinthians para a temporada. É o reforço acertado. Ontem eu coloquei no vídeo aqui das nossas redes da ESPN, eu falei, o Corinthians já tem o seu primeiro reforço, tal. Aí os caras no comentário começaram, mas como assim, Transferban e tal? Vamos explicar todo esse imbróglio de como o Corinthians chega aos seus reforços e quando é que vai poder anunciar e colocar esses jogadores para poder treinar, para poder estar inscrito e jogar o Paulistão, que começa no fim de semana, para deixar bem claro. O Gabriel Paulista é um jogador que sonho de infância, sonho de moleque jogar no Corinthians. O Gabriel Paulista teve uma infância difícil, como muitos jogadores, como muitas pessoas, ninguém nasceu em berço de ouro e tal, mas o irmão o Gabriel Paulista frequentava estádio, vestia camisa, e o irmão dele, que tentou ser jogador de futebol, ele foi até dos Gaviões, de organizada e tal. Organizada. O irmão dele já não está mais entre nós e Sim. tal, e assim, para ele é uma coisa assim de a família, honrar a família, realizar um sonho do irmão, aquela coisa toda. Tem uma questão familiar também que isso pesa muito na volta do Gabriel Paulista. E o mais importante é que assim, é um trabalho em 2 tempos. É uma tabelinha, vamos dizer assim. O Fabinho Soldado, ex-executivo que hoje está no Internacional, já tinha tido uma conversa muito boa com o Gabriel Paulista, quando a gente, inclusive, a gente que deu primeiro essa história do Gabriel Paulista no Corinthians, tinha uma conversa bem alinhada. Só que assim, à época, na última janela, o Transferban do Corinthians não tinha assim um norte. O Corinthians não tinha assim toda essa certeza de que iria derrubar o Transferban, porque estava muito bagunçado na questão do impeachment, do Augusto Melo e tudo mais. Então o Gabriel Paulista falou, bom, vamos esperar a próxima janela, ver o que vai acontecer. Mas já tinha não um acordo, mas uma conversa muito bem elaborada, muito bem encaminhada. Tipo um acerto verbal, assim, podemos dizer. Não vou dizer acerto verbal, porque vai parecer que os caras já se acertaram lá e foi assim, uma conversa muito boa, uma conversa muito interessante. Quando ele decide voltar, ele rescinde contrato com o Besiktas,
1 ano e meio de contrato que ele ainda tinha com o Besiktas, ele tinha a receber 4,5 milhões de euros por esse contrato. Isso é uma grana, viu? Abriu mão, deixou tudo para trás. Que dá mais ou menos uns 28 milhões. 27, 28 milhões de reais. Uhum. Ele abre mão, deixa para trás, porque na retomada de conversas com o Corinthians se interessa muito. O Corinthians falou, não, a gente quer, se você vier como agente livre, sem custos e tal, pô, topamos na hora. Então, o olho brilhou, ele deixou para trás essa grana, tanto que ele já até tinha dado um spoiler, né? Na viagem de volta ou que ele sai da Turquia para o Brasil? Então, ele não tá aqui, ele tá lá, né? Ele tá lá. Ele tá lá ainda. Tá lá ainda. Tá. Não sei se ele foi e voltou para passar fim de ano e tal, mas o fato é que ele tira uma foto no espelho com a camisa do Corinthians. E a camisa atual do Corinthians, né? A camisa que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, inclusive. Então, assim, já era uma situação que estava acontecendo. E o Gabriel Paulista chega para um contrato de 2 temporadas, 2 anos, com um salário dentro de um teto realidade financeira do Corinthians. Não é um salário que, meu Deus, astronômico e tal para o Gabriel Paulista. E ele realiza um sonho. Então é o primeiro reforço que o Corinthians vai ter nessa temporada de 26, assim que caiu o Transferban Internacional. Para os críticos do Félix Torres, tem muita gente no chat falando aqui, ó. Fabinho é muito Corinthians, tá levando o Félix Torres pro Internacional. Sacanagem, tá? Eu tô vendo aqui, tem gente que tá rindo. Aliás, uma última atualização sobre Félix Torres. Tá, eu ia te perguntar isso. Abre aspas para a fonte. Tem que resolver hoje. É o prazo. Hoje é que a questão do Félix Torres se resolve com o Inter. Já que a gente entrou nessa questão, vamos explicar. O Corinthians tem uma negociação avançada para emprestar o Félix Torres para o Internacional por uma temporada. Com opção de compra de $4 milhões. Com opção de compra de $4 milhões. É um valor até que alto. Mas, para esse negócio se concretizar, tem uma dívida do Corinthians com os agentes do Félix Torres, é isso, né? O agente, vamos colocar não são os agentes, é o agente. O agente. Pepe Chamorro, que é um equatoriano, que trabalha com a Arboleda também, outros atletas. Ele tem alguma situação para receber, que são atrasados do contrato do Félix Torres, e aí envolve premiações, luvas, aquela coisa da comissão. Então, assim, o Pepe Chamorro, o empresário, ele não quer dar o aceite para a negociação, ele como empresário, como detentor dos direitos do jogador por contrato, ele não quer liberar enquanto o Corinthians não tiver esse acerto do que está atrasado ali. Do que está pendente. Tá. Só que esse acerto entre Félix Torres e Internacional, ele já tem mais de uma semana. Então faz mais de uma semana que o Inter, o Corinthians e o Félix Torres se acertaram. Caramba. E aí o Internacional não vai ficar esperando. Abre aspas para a sua fonte de novo, porque a nossa produção pediu, eu queria entender. O que ela falou mesmo? Hoje é o dia para resolver essa situação. Hoje é o dia para resolver essa situação do Félix Torres. Tá, entendi. Se não resolver, muito provavelmente vai cair o negócio. Nossa, então... Corre o risco de cair o negócio? Corre. Tá. Corre. Lembrando, a gente está falando aqui, 9h31 da manhã. Cedo. São 9 da manhã. Pode ser que 11 da manhã tá tudo certo, o cara aceitou lá, beleza, fez um acordo e vambora, Félix Torres vai jogar no Internacional. Agora, há uma expectativa de que hoje vai se resolver, mas precisa ter esse aceite. E para ter esse aceite, tem que estar todas as partes de acordo. E há uma parte que ainda não está. O Bruno Andrade, ele falou assim, não me chamem porque eu estou ouvindo o áudio de uma fonte. Então, não vou chamar o Bruno Andrade aqui, hein? Espero que venha informação boa. Mas o chat perguntando aqui muito... Transferban? Não sei, eu vou te falar disso. O Planeta Palmeiras perguntou, Veiga sai? Daqui a pouco a gente responde. O Hernan tem informação sobre isso. Tem algumas coisinhas de Palmeiras que dá pra gente atualizar aqui. Não dá, Hernan? Com certeza. O chat sempre pergunta, informação de Palmeiras? Tem. Daqui a pouco a gente vai falar então sobre isso. Vamos dar mais uma atualizada no Corinthians? Essa é a questão do Transferban. A informação sua e do João França na ESPN Brasil dá conta que o Corinthians está muito próximo de derrubar esse Transferban. Tem com o Santos Laguna na FIFA, que é no valor ali, conseguiu um desconto, mais ou menos 35 milhões de reais, não é, Hernan? 6,2 de dólares. Tá. Você falou que a expectativa é derrubar entre hoje e amanhã. Nem falei, mas é isso? É. Então já... A expectativa é derrubar entre hoje e amanhã.
O Corinthians tem um acordo total com o Santos Laguna pela dívida do Félix Torres. E o Félix Torres está sendo personagem central aí nesse dia a dia, nessa pauta Corinthians, né? O acordo foi costurado, claro, tem ali os intermediários, pessoas que estão ali, advogados, que sentam e tentam resolver essa parada, tem a questão jurídica, mas eu vou trazer um personagem que acabou sendo central nessa parada toda, que é o Marcelo Paz. O Marcelo Paz foi fundamental para esse acordo com o Santos Laguna. Ele foi muito habilidoso. Aliás, o que eu ouvi foi a atuação do Paz nessa negociação foi espetacular. Eu ouvi de uma fonte que estava nessa negociação com o Santos Laguna. E o Corinthians conseguiu, então, um acerto, um acordo total para pagamento dessa dívida de 6,2 milhões de dólares. O que vai acontecer agora? O Santos Laguna vai entregar um documento do aceite, né? Um documento dizendo aceito esses termos e tal, é só fazer o pagamento. O Corinthians faz o Pix, né? Faz o pagamento. Não vou dizer para vocês aqui, já pagou, não pagou, porque isso está na mão do financeiro. O financeiro, tendo o documento de aceite do Santos Laguna, faz o depósito na hora do acordo que foi feito, né? Tendo esse pagamento, esse comprovante de pagamento, o aceite do Santos Laguna, você junta esse documento, vai até a FIFA e fala, pagou, tá tudo certo, não temos problemas mais, e o Santos Laguna retira a punição ali, a punição que fez, ou o pedido, o requerimento que fez sobre essa dívida, e aí o Corinthians fica livre para poder inscrever jogadores na janela. Que é o caso do Gabriel Paulista, outros jogadores estão em negociação, né? São negociações, jogadores que vão incorporar o Corinthians está no mercado, e o Corinthians também como ficou livre já anteontem, do Transferban Nacional, o Corinthians fica totalmente livre para poder inscrever jogadores. Legal. O que o Corinthians está fazendo? O Corinthians agora tem uma situação do Maicon para resolver, se vai colocar um outro jogador, se vai atrás de um outro jogador no mercado para essa posição. Tem o Gabriel Paulista, tá olhando laterais. Do lado esquerdo e do lado direito. Precisa, né? Tem o Matheus Biduca titular absoluto. O Andileri ainda não resolveu a sua renovação, é uma situação que requer uma atenção. Muito tempo que já está negociando, né? E o Dorival Júnior quer jogadores de beirada. O Dorival Júnior quer jogadores para alargar o campo, como falam os treinadores. Que é para dar profundidade. Porque perdeu o Romero, não renovou o contrato, perdeu o Thales Magno também, que é outro que renovou o contrato, então precisa de pontas, né? Você falou de Maicon, de o Corinthians, agora que perdeu o Maicon, o Bruno Andrade vai trazer mais detalhes, você também. Tem um jogador que, dando os créditos iniciais aqui, como a gente tem que fazer, né, no jornalismo, o café do setorista, Samir Carvalho, deu inicialmente... Cafezinho, gosto de cafezinho. Cafezinho. Que o Corinthians, aí eu apurei, confirmei que o Corinthians tem interesse no retorno do volante Mandaca, que foi o destaque, bom jogador. A gente sempre elogia aqui porque tem muitos clubes que têm interesse no Mandaca. O Corinthians tem interesse no retorno do Mandaca e fez consultas iniciais para tentar um retorno. Ele é um cara que terminou muito valorizado o Campeonato Brasileiro pelo Juventude, apesar do rebaixamento do time de Caxias do Sul. Mas o Mandaca está na pauta do Corinthians. Lembrando que o Corinthians tem 40% dos direitos econômicos do Mandaca, porque ele era da base do Corinthians. Então, quando ele foi negociado em definitivo para um outro clube, o Corinthians permaneceu com 40% dos direitos econômicos do Mandaca. Então, seria uma negociação que o Juventude, eu ouvi falar que ele quer 3 milhões de euros para negociar o Mandaca. Botafogo já fez oferta, Bragantino já foi atrás, Vitória, mas todos esbarraram nessa pedida. O que pode ajudar o Corinthians é essa questão que o Corinthians tem 40% dos direitos econômicos do Mandaca. Respondendo aqui ao nosso chat, que perguntaram também aqui, foi o Ian Espósito que perguntou sobre o Mandaca. Mas o Bruno Andrade, quando a gente fala de Mandaca, que é um volante que o Corinthians está de olho, seria uma possível reposição para a saída do Maicon, que acertou com o Atlético Mineiro, que foi uma das polêmicas dos últimos dias, porque o Corinthians ele fez uma proposta, depois igualou a proposta do Atlético Mineiro de 3 anos de contrato, mas o Maicon preferiu ir para o Atlético Mineiro, receber vencimentos maiores e atuar ao lado do seu cunhado. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer.
Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!